Existe uma arma espiritual tão poderosa que demônios tremem ao ouvi-la, tão eficaz que santos a utilizaram durante séculos para proteger suas casas e famílias, tão simples que qualquer pessoa pode pronunciá-la agora mesmo. Padre Pio, o santo estigmatizado que passou 50 anos em batalha direta contra as forças das trevas, revelou essa arma a poucos escolhidos. 3 palavras. Apenas 3 palavras que carregam um poder que o inferno não consegue suportar. Você já sentiu uma presença estranha em sua casa? Brigas sem motivo aparente, insônia persistente, objetos que desaparecem misteriosamente? Esses não são coincidências, são manifestações de uma guerra espiritual que acontece ao seu redor neste exato momento. E hoje você descobrirá o que Padre Pio ensinou em segredo, aquilo que transformou casas atormentadas em santuários de paz. Preste atenção em cada palavra que será dita aqui, porque ao final deste vídeo você terá em suas mãos o conhecimento que mudará completamente a atmosfera espiritual do seu lar. Este não é um ensinamento comum, é uma revelação que pouquíssimas pessoas conhecem e que tem o poder de expulsar qualquer mal imediatamente. Antes de começarmos, peço algo simples. Inscreva-se neste canal e ative o sino. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de valor para você. Era uma noite de 1947, quando Padre Pio foi chamado às pressas para uma casa em San Giovanni Rotondo. A família estava desesperada. Noites sem dormir, vozes inexplicáveis, o filho mais novo gritando de terror todas as madrugadas. O padre entrou na residência, observou cada cômodo em silêncio profundo, e então fez algo que ninguém esperava. Não realizou um exorcismo formal, não aspergiu água benta por toda parte. Simplesmente parou no centro da sala, fechou os olhos e pronunciou 3 palavras em voz firme e tranquila. Instantaneamente, uma paz indescritível tomou conta daquele ambiente. O filho adormeceu pela primeira vez em semanas. As vozes cessaram completamente. O terror que habitava aquela casa desapareceu e nunca mais retornou. O que Padre Pio sabia, e que a maioria dos católicos desconhece, é que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Demônios possuem diferentes graus de poder, diferentes especialidades de ataque, diferentes formas de infiltração em nossas vidas, mas todos, absolutamente todos, respondem a uma única autoridade. Todos tremem diante de um único nome, e quando esse nome é invocado corretamente, com fé, genuína e coração puro, nenhuma força das trevas pode permanecer. As Escrituras nos revelam em Filipenses 2, versículos 10 e 11, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra. Você compreende o que isso significa? Até mesmo os seres que habitam as profundezas infernais são obrigados a se curvar diante dessa autoridade suprema. Mas aqui está o segredo que Padre Pio ensinava. Não basta apenas pronunciar o nome. A maioria das pessoas fala Jesus mecanicamente, repetindo como um mantra vazio, sem verdadeira conexão com o poder que esse nome carrega. É como ter uma chave de ouro maciço na mão e nunca usá-la para abrir a porta. O santo de Pietrelcina explicava que existem 3 elementos essenciais que transformam essas 3 palavras em uma arma espiritual devastadora para o mal. Primeiro, a convicção absoluta de quem você está invocando. Segundo, a autoridade que você possui como filho de Deus batizado. Terceiro, a intenção pura de que seja feita a vontade divina, não a sua própria. As 3 palavras que Padre Pio revelou são extraordinariamente simples, tão simples que muitos as subestimam: Jesus Cristo Rei. Apenas isso, Jesus Cristo Rei.
Mas quando pronunciadas com esses três elementos, essas palavras se tornam um decreto celestial que nenhum demônio pode desobedecer. Rei não é apenas um título honorário, é uma declaração de soberania absoluta. É o reconhecimento de que Cristo governa sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, materiais e espirituais. Quando você declara Jesus Cristo Rei em sua casa, você não está fazendo um pedido. Você está proclamando uma verdade eterna que ecoa desde o trono de Deus até as profundezas do abismo. Você sabe por que isso funciona de forma tão poderosa? Porque toca na ferida mais dolorosa do inferno. Satanás caiu justamente por não aceitar a autoridade divina. Seu pecado primordial foi o orgulho, a recusa em se submeter, o desejo de ser igual a Deus. Cada vez que um ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador, declara conscientemente a realeza de Cristo, isso é uma derrota renovada para as forças das trevas. É como esfregar sal em uma ferida que nunca cicatriza. Os demônios não suportam ouvir essa verdade, porque ela os força a confrontar sua própria derrota eterna. Padre Pio vivenciou isso de forma literal e visceral. Durante toda a sua vida, ele sofreu ataques físicos de entidades demoníacas. Testemunhas ouviram barulhos de batalha em sua cela durante a noite. Encontraram o santo pela manhã com hematomas, arranhões profundos, mobília quebrada. Mas ele nunca foi derrotado, nunca foi dominado, porque conhecia o poder dessas três palavras. Em seus diários pessoais, descobertos anos após sua morte, há descrições detalhadas de como ele utilizava essa invocação. Não gritava desesperadamente. Não repetia centenas de vezes em pânico. Simplesmente se posicionava, fazia o sinal da cruz com reverência e declarava com autoridade serena: Jesus Cristo Rei. Agora você precisa entender algo crucial. Essa não é uma fórmula mágica, não é um encantamento, não funciona como um truque de mágica onde você pronuncia palavras e espera resultados automáticos. A eficácia dessas três palavras está diretamente conectada ao estado da sua alma. Se você vive em pecado mortal consciente, se cultiva vícios que sabe serem ofensivos a Deus, se mantém rancor, ódio, falta de perdão no coração, suas palavras não terão poder. Seria como um soldado desertor tentando usar as insígnias do exército. A autoridade não está nas palavras isoladas, mas na união entre as palavras e a vida de quem as pronuncia. São Tiago nos adverte em sua epístola que até os demônios creem e tremem. Eles conhecem perfeitamente a verdade teológica. Sabem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei do Universo. Mas esse conhecimento os condena, porque não é acompanhado de amor, submissão e adoração. Da mesma forma, se você apenas repetir essas palavras sem verdadeira fé, sem real submissão a Cristo como seu Senhor pessoal, elas não passarão de sons vazios no ar. Os demônios rirão de você. Zombarão da sua tentativa fraca de expulsá-los, porque eles sabem distinguir entre autoridade genuína e pretensão vazia. Então, como aplicar corretamente esse ensinamento de Padre Pio? Primeiro, examine sua consciência. Vá ao sacramento da confissão se há pecados graves não confessados. Purifique sua alma através da graça sacramental. Segundo, fortaleça sua fé através da oração diária, da leitura das Escrituras, da participação frequente na Eucaristia. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, mais autoridade espiritual você possuirá. Terceiro, viva de acordo com os mandamentos. Não pode proclamar Jesus Cristo Rei sobre sua casa enquanto voluntariamente desobedece suas leis. Feito isso, o procedimento é simples, mas deve ser realizado com seriedade. Escolha um momento em que você esteja sozinho ou com sua família reunida.
Pegue água benta se tiver disponível. Comece fazendo o sinal da cruz devagar, conscientemente, lembrando-se de que está invocando a Santíssima Trindade. Então caminhe por cada cômodo da casa. Em cada ambiente, pare, olhe ao redor e com voz firme, mas não gritada, declare: Jesus Cristo Rei. Faça o sinal da cruz no ar. Se tiver água benta, asperja algumas gotas. Repita em todos os cômodos, sem pressa, sem ansiedade, com fé tranquila e inabalável. Mas existe algo ainda mais profundo que Padre Pio ensinava e que pouquíssimas pessoas sabem. Ele dizia que a verdadeira proteção de uma casa não vem apenas de rituais ocasionais, mas da atmosfera espiritual permanente que se cultiva ali. Uma casa onde se reza diariamente, onde há imagens sagradas, onde se evita entretenimento que glorifica o pecado, onde reina o amor e o perdão, essa casa já é naturalmente protegida. As 3 palavras servem como um decreto que expulsa o que não deveria estar ali. Mas é a vida cotidiana da família que impede o retorno. Pense em sua casa agora. Que tipo de energia espiritual predomina? Que tipo de conversas acontecem? Que tipo de programas são assistidos? Que tipo de músicas são ouvidas? Que tipo de relacionamentos são cultivados? Você está construindo um santuário ou permitindo que seu lar se torne território neutro, onde o bem e o mal competem diariamente? Satanás é chamado de príncipe deste mundo não porque tenha poder legítimo, mas porque tantas pessoas voluntariamente lhe cedem espaço. Cada vez que você permite entretenimento imoral em sua sala, cada vez que participa de fofoca destrutiva em sua cozinha, cada vez que cultiva pensamentos impuros em seu quarto, você está abrindo portas espirituais. Há um relato poderoso de uma família que procurou Padre Pio porque seu filho adolescente estava tendo comportamentos cada vez mais violentos e autodestrutivos. O santo perguntou sobre a vida da família, descobriu que o pai raramente estava presente, a mãe vivia ansiosa e criticando todos. Havia brigas constantes, nunca rezavam juntos. Padre Pio foi direto. Vocês expulsaram Jesus de sua casa através de suas atitudes. Criaram um vazio espiritual, e esse vazio sempre será preenchido. Se não for preenchido por Deus, será preenchido por algo muito pior. A solução não era apenas pronunciar as 3 palavras, mas reconstruir a família sobre fundamentos cristãos autênticos. Você quer realmente proteger sua casa? Então comece tomando decisões concretas hoje. Estabeleça um horário diário de oração familiar, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Coloque ou renove as imagens sagradas em sua casa, especialmente um crucifixo em lugar de destaque. Elimine objetos que possam ter conexão com ocultismo, superstição, práticas espiritualistas. Muitas pessoas não percebem, mas certos objetos funcionam como pontos de ancoragem para influências negativas. Aquela lembrancinha que você trouxe de um lugar onde se praticava macumba. Aquele livro sobre astrologia que você acha inofensivo. Aquele jogo que glorifica demônios. Aquele amuleto que alguém lhe deu dizendo que traz sorte. Padre Pio era extremamente firme quanto a isso. Nada de meio termo. Nada de sincretismo. Nada de misturar fé católica com práticas que vêm de outras fontes espirituais duvidosas. Você não pode servir a 2 senhores. Não pode proclamar Jesus Cristo Rei, enquanto mantém objetos que representam submissão a outras forças. Seria como declarar lealdade a um rei enquanto usa o uniforme do exército inimigo. As 3 palavras têm poder absoluto, mas você precisa remover os obstáculos que impedem esse poder de fluir plenamente. Agora vem a parte mais importante de tudo que foi dito aqui. As 3 palavras. Jesus Cristo Rei não são apenas para momentos de crise. Não são apenas para quando você percebe manifestações estranhas.
devem se tornar parte da sua vida diária. Padre Pio recomendava que as pessoas proclamassem isso todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites antes de dormir. Por quê? Porque você está estabelecendo e renovando constantemente o senhorio de Cristo sobre sua vida e seu lar. Está declarando diariamente sob qual autoridade você vive. Está reafirmando sua identidade como súdito do reino de Deus. Imagine um reino terreno. Se os cidadãos nunca proclamassem lealdade ao rei, nunca hasteassem a bandeira, nunca reconhecessem publicamente a autoridade real, esse reino estaria em crise. Da mesma forma, no plano espiritual, quando você deixa de proclamar conscientemente a realeza de Cristo, cria uma ambiguidade que pode ser explorada pelo inimigo. Mas, quando você mantém essa proclamação constante, está fortalecendo as defesas espirituais do seu território. Há algo profundamente belo nisso que Padre Pio enxergava com clareza. Cada vez que você declara Jesus Cristo Rei, não está apenas expulsando o mal. Está também convidando mais plenamente a presença de Deus. É um duplo movimento: expulsão e convite, limpeza e preenchimento. Você cria um vácuo espiritual ao expulsar as trevas e imediatamente preenche esse espaço com a luz divina. Por isso, a proclamação deve sempre ser seguida de oração, de louvor, de ações de graça. Não basta tirar o mal, é preciso cultivar ativamente o bem. E aqui está uma revelação que pode mudar completamente sua compreensão. Quando você proclama Jesus Cristo Rei em sua casa, você está fazendo muito mais do que proteger tijolos e cimento. Você está consagrando um espaço terreno como território do reino dos céus. Está estabelecendo um ponto de luz em meio às trevas deste mundo. Está criando um refúgio não apenas para você e sua família, mas um farol espiritual que irradia para sua vizinhança, sua comunidade, sua cidade. Uma casa verdadeiramente consagrada a Cristo reafeta positivamente toda a área ao redor. Padre Pio tinha uma visão mística aguçada. Ele podia ver espiritualmente o que a maioria não enxerga, e descreveu que sobre casas verdadeiramente cristãs há como que uma luz celestial, uma proteção angelical visível, enquanto sobre casas mergulhadas no pecado e na indiferença espiritual há uma espécie de névoa escura, uma opressão palpável. Você tem o poder de escolher qual dessas realidades caracterizará seu lar. Essa escolha não se faz uma única vez, mas diariamente, através de pequenas decisões que, somadas, constroem uma atmosfera espiritual definida. Então, qual é a oração modelo que você pode usar? Comece sempre invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois proclame com convicção: Jesus Cristo Rei, Senhor de toda a criação, eu te reconheço como o único e verdadeiro Rei do universo. Venho diante de ti com fé e humildade para consagrar esta casa ao teu sagrado coração. Que nada de impuro, nada de maligno, nada que se oponha à tua vontade permaneça aqui. Expulso agora, em teu nome poderoso, toda a influência das trevas. Jesus Cristo Rei, reina soberano neste lar. Amém. Se você fizer isso com fé genuína, os resultados virão. Pode não ser instantâneo e espetacular como foi naquele caso em 1947, porque cada situação é única, mas haverá mudança, você perceberá mais paz. Menos conflitos sem motivo, melhor qualidade de sono, sensação de segurança e proteção, relacionamentos familiares mais harmoniosos. Tudo isso são sinais de que o reinado de Cristo está se estabelecendo efetivamente em seu território. Mas lembre-se sempre do ensinamento final de Padre Pio sobre este tema.
A maior proteção não vem de palavras rituais, mas de uma vida inteira entregue a Cristo. As 3 palavras são poderosas, sim, mas são infinitamente mais poderosas quando pronunciadas por alguém que vive o que proclama. Alguém que não apenas diz Jesus Cristo Rei, mas que o obedece como Rei. Alguém que não apenas invoca seu nome, mas que vive segundo seus mandamentos. Alguém que não apenas proclama sua autoridade, mas que se submete voluntariamente a ela em cada aspecto da existência. Você está pronto para isso? Está pronto não apenas para expulsar o mal da sua casa, mas para consagrar sua vida inteira ao reino de Cristo? Porque essa é a verdadeira transformação que Padre Pio buscava provocar nas pessoas. Não apenas uma casa limpa de influências negativas, mas uma vida inteiramente renovada pela graça. Não apenas um momento de libertação, mas uma jornada permanente de santidade. Não apenas 3 palavras ocasionais, mas um compromisso diário e inabalável com o Rei dos Reis. Comece hoje. Agora mesmo, depois que terminar de assistir este vídeo, faça o que foi ensinado aqui. Examine sua consciência. Busque o sacramento da reconciliação, se necessário. Depois, com alma purificada e coração sincero, percorra sua casa proclamando Jesus Cristo Rei em cada cômodo. Observe as mudanças que começarão a acontecer. E não guarde esse conhecimento para si. Compartilhe com outros que precisam dessa proteção. Deixe seu comentário abaixo, contando sua experiência. Milhares de pessoas precisam saber que existe essa arma espiritual disponível para elas. E nunca se esqueça, você não está sozinho nessa batalha espiritual. Padre Pio intercede por você do céu. Sua guarda angelical está ao seu lado. A Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, cobre você com seu manto protetor. E, acima de tudo, Jesus Cristo, Rei do Universo, governa soberanamente sobre sua vida quando você lhe entrega o trono do seu coração. Que essas 3 palavras santas se tornem seu escudo diário, sua fortaleza inabalável, seu decreto de vitória contra todo o mal. Jesus Cristo Rei, agora e para sempre. Amém.